Estamos de volta, né, para sanar algumas dúvidas referente às atividades que vocês vão fazer. É bom salientar que a mudança de atitude refere-se a você também observar os vídeos, as pesquisas que você faz via internet, tá? Nessa parte das atividades, vai ser abordado novamente aquilo que a gente acabou de falar, tá? Mas com alguns pormenores que a gente vai acrescentando aqui. A mudança do estado físico. Então aí vem os desenhos, né? E esses desenhos vão mostrando para você, se você pegar um gelo e transformar em água líquida, você tem a fusão, então passagem de sólido para líquido. A vaporização, a água vaporizando, né? Que às vezes, e às vezes não, em alguns livros ou algumas pesquisas, você vai encontrar a ebulição, tá? Então, de repente, você faz a ebulição, mas também você tem a vaporização. Então, o vapor é ocasionado pela transformação do estado líquido para o gasoso. É muito importante a gente entender gás e vapor. O vapor é isso, é a transformação do estado físico. O gás é algo produzido em laboratório, né? É retirado sim, da natureza, mas ele é beneficiado para você usar em casa lá. E nós também temos a liquefação ou condensação, que é a transformação do estado de vapor ou do gasoso para o líquido, tá? E, finalmente, nós temos a passagem direta do estado sólido para o vapor, ou estado sólido para o gasoso, e o estado do gasoso para o sólido nós chamamos de sublimação, tá? E aí nós adiantando aí, a gente vai desenvolver o tema de vocês aí, tá? Nós falamos agora há pouco, né, que as fases gasosa, fases líquidas, elas se diferem, né? Elas se diferem justamente pela forma de se agregarem, ou seja, as partículas se unirem. Então, para formar uma substância água, por exemplo, eu tive que unir uma partícula, dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Então, esses átomos unidos e fortes, né, nós vamos ter uma água líquida. Porém, nós podemos ter essa água gasosa. Existe energia dentro dessas fases, né, de agregação. Então, quanto mais aproxima-se da gasosa, mais essa energia é maior, que a gente chama de energias cinéticas entre as partículas. Então, a fase sólida tem pouca energia cinética, a fase líquida tem um pouquinho, é intermediária essa energia cinética, e a fase gasosa tem uma energia cinética ainda maior, tá? Vamos passar agora para a parte onde nós vamos observar os desenhos, né? Não deixe de observar esse desenho aí que identifica aquela agregação que a gente fez. Por quê? Porque nós não vimos a olho nu essas partículas, a não ser no microscópio eletrônico e tal, que a gente dá para ver. Mas a olho nu não. Mas só para vocês terem uma ideia, né, das partículas juntas no estado sólido, das partículas intermediárias ou pouquinho separadas no estado líquido e das partículas bem separadas no estado gasoso, tá? Então agora nós vamos passar para as atividades, né? E a gente vai orientando vocês. Algumas pessoas usam bolinhas de naftalina. Quem não conhece a bolinha de naftalina, ela é usada para espantar baratas, espantar as traças em geral do armário, né? Para que não ocorra a destruição dos seus vestimentos, tá? Depois de algum tempo, essas bolinhas, então coloca a bolinha lá. Depois de algum tempo, você não observa mais essa bolinha. Então, quer dizer, ela é sólida, passou diretamente para o estado gasoso. Qual o estado físico se encontra as bolinhas de naftalina antes de sumir? E depois que sumirem? Nós acabamos de falar, tá?
ainda, nós vamos agora à atividade 2, tá? Atividade 2, nós sabemos que o ouro é encontrado na natureza em forma de pedras ou grãos. Qual o estado físico desse ouro? Então, se ele é pedra ou grãos, qual que é o estado físico dele? Na atividade 3, quando colocamos roupas molhadas no varal em dias quentes, percebemos que as roupas, depois de um tempo, ficam secas. Qual o estado físico que se encontra a água das roupas molhadas e nas roupas secas? Quando ela está molhada e quando ela está seca, tá? Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, que antigamente o pessoal chamava de moringas, ou potes de cerâmica não esmaltada, para conservar a água de uma temperatura menor. Então não tinha geladeira, né? Então, alguns sitiantes, algumas pessoas que vivem na roça, usam ainda essas moringas. E por isso, isso acontece por quê? Por que fica fria a água? Por que fica gelada a água? Ou uma temperatura menor a água? Qual que é o estado que está acontecendo? Por que acontece isso? Tá? Na atividade 5, ao colocar a água bem gelada num copo, então quer dizer, você põe a água bem gelada no copo ou num recipiente, em pouco tempo ela fica molhada por fora, devido à formação de minúsculas gotículas de água. Para procurar explicar este fato, propuseram-se as duas hipóteses a seguir. Letra A. Se aparece água do lado de fora do copo, então o vidro não é totalmente impermeável à água. As moléculas de água, atravessando lentamente as paredes de vidro, vão formando minúsculas gotículas. Você vai comentar isso aí, tá bom? Por que acontece isso? E na letra B, se aparece água ao lado de fora do copo, então deve haver vapor da água. O vapor da água, entrando em contato com as paredes frias do copo, se condensa em minúsculas gotículas. Então, você explica aquele texto inicial com essas duas hipóteses aí, tá bom? Qual a hipótese, agora, referente às duas hipóteses, qual a hipótese interpreta melhor os fatos? Qual que você acha que interpreta melhor o texto que nós acabamos de ler lá, antes de ler a hipótese, tá bom? Atividade 6. Durante a noite, principalmente em noites frias, o vapor de água do ar, entra em contato com superfícies frias, como folhas de árvores, as pétalas das folhas, a lataria e os vidros de automóveis e outros. Então, ali, o vapor de água passa por uma mudança de estado físico, formando gotículas de água que são chamadas de orvalho. Qual o nome dessa mudança de estado? Então, quer dizer, essas atividades é relacionado àquelas mudanças de estados físicos que a gente já viu anteriormente aí, tá? E não se esqueçam de também assistir os vídeos e ler as informações de acordo com os links colocados, tá bom? Muito obrigado, por agora é só.